tua vontade. Fala, Senhor, pois o teu servo te escuta. Fala, Senhor, preciso ouvir a tua voz. Fala, Senhor, pois o teu servo te escuta. Fala, Senhor, preciso ouvir a tua voz. Mais uma vez. Fala, Senhor, pois o teu servo te escuta. Fala, Senhor, preciso ouvir a tua voz. Fala, Senhor, pois o teu servo te escuta. Fala, Senhor, preciso ouvir a tua voz. Fala, Senhor. Me perguntaram por que o evangelho é proclamado no meio da igreja, no meio do povo, e não lá no altar. Muito simples. Quando Jesus falava, ensinando as multidões, ele falava no meio de quem? Do povo, irmãos. Naquele tempo não tinha microfone. Ele tinha que estar no meio do povo, para que o povo ouvisse. Então a nossa igreja pede que o evangelho seja proclamado no meio da igreja, porque é o próprio Jesus quem fala com o seu povo. Irmãos, o Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 4, versículo 43. Passados os 2 dias, Jesus partiu para a Galileia. Ele mesmo havia declarado que um profeta não é honrado na sua pátria. Chegando à Galileia, acolheram-no os galileus, porque tinham visto tudo o que fizera durante a festa em Jerusalém, pois também eles tinham ido à festa. Jesus voltou, pois, a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. Havia então em Cafarnaum um oficial do rei, cujo filho estava doente. Ao ouvir que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi até Jesus e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho que estava prestes a morrer. Disse-lhe Jesus: se não virdes milagres e prodígios, não credes. Pediu-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, o teu filho está passando bem. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ia descendo, os criados vieram-lhe ao encontro e lhe disseram: teu filho está passando bem. Perguntou-me então deles a hora em que ele se sentira melhor. Responderam-lhe: ontem, à 7ª hora, 1h da tarde, a febre o deixou. Reconheceu o pai ser a mesma hora em que Jesus dissera: teu filho está passando bem. Creu tanto ele como toda a sua casa. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez, depois de voltar da Judeia para a Galileia. Palavra da nossa salvação, igreja. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Veja o Amém. Santo Evangelho. Vamos cantar. Promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: aleluia. Pedi e recebereis, nenhum mal irá resistir. Pode sentar cantando. Os mares irão se abrir cantando. Quando a boca de Deus declara milagres.
ao poder de meu Deus. Aleluia. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar. Aleluia. Milagres Aqui. neste lugar. Levanta a mão direita para o céu. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir. Aleluia. Quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Se eu orar, Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Aleluia. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de igreja, se eu orar, Se eu orar, Se eu clamar, As muralhas se eu orar. Aleluia. se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de Aleluia. meu Deus. Amém. Irmãos, o Espírito Santo de Deus está revelando. Alguém aqui na igreja está orando por uma pessoa que fez traqueostomia, não é isso? A palavra traqueostomia, que coloca aquele aparelhinho aqui. O Espírito Santo de Deus revelou claramente, irmãos, a imagem que veio agora na minha mente. Uma pessoa com traqueostomia, coloca aquele aparelhinho aqui. Alguém aqui na igreja está orando por alguém que fez essa cirurgia? Alguém aqui na igreja? Levante a mão. O Espírito Santo não mente, igreja. O Espírito Santo não mente. Foi muito claro. Alguém com traqueostomia. Se foi alguém de casa, entra em contato. Quem está aí na técnica aí atrás, por favor, coloca o telefone aqui da igreja, um celular, um telefone. Você que está me vendo agora pela internet, se é você que está orando e o Espírito Santo de Deus revelou, o Espírito Santo não mente. Até o final da missa, até o final da Eucaristia, liga aqui pra gente. Por favor, coloca no vídeo aí no vídeo o telefone nosso, por favor. Celular, para que a pessoa possa entrar em contato. Se o Espírito Santo de Deus revelou, ele não mente. Ele está tocando nessa pessoa. Essa pessoa está sendo tocada agora. Até o final da missa, eu creio, essa pessoa vai entrar em contato aqui com a nossa igreja. Coloca e deixa o telefone durante todo o sermão, o telefone no vídeo, por favor. Por favor. Amém? Amém. O Espírito Santo de Deus também está revelando, irmãos, uma pessoa com muitas manchas no corpo que se tornam feridas. São manchas que se tornam feridas. Muitas. A carne fica como carne viva. E o Espírito Santo de Deus está derramando bálsamo sobre essa pessoa.
Toda essa ferida está sendo limpa agora, como aquela lepra de Naamã que mergulhou no Rio Jordão. E o Espírito Santo de Deus está revelando mais curas. Até o final da Eucaristia, muita coisa vai acontecer aqui na igreja. Grande é o teu nome, Senhor. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Amém. Orar, O se eu Espírito clamar, Santo de Deus está insistindo com esta cura, irmãos. Traqueostomia. Uma pessoa que tem aquele aparelhinho aqui, olha. Ele está insistindo com essa cura. Por favor, não deixe de dar o testemunho. Não deixe. Para que a igreja seja edificada e Deus seja glorificado. Novamente, olha lá. Ele está insistindo com esta cura. Amém? Se Ele está mostrando, Ele está curando. Amados, a glória a Deus. Palavra do Senhor hoje. Antes de entrarmos no sermão, na igreja anglicana nós não falamos pregação, falamos sermão. Antes de entrarmos no sermão, o que eu falei agora há pouco, quando estava citando o nome dos irmãos e irmãs que já ressuscitaram para o céu. Eclesiastes, não vão confundir com eclesiástico. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Preste atenção, igreja. A Bíblia diz: e o pó volte à terra como era. Tu és pó e ao pó voltarás. Quando a pessoa morre, o corpo volta para o pó. Seja por cremação, ou seja pelo processo natural. Reverendo, a cremação é pecado? Cristão pode cremar o corpo? Pode. Por quê? Porque na cremação o corpo volta ao quê? A ser o quê? Pó. O que importa é isso. É uma sentença bíblica. Tu és pó e ao pó voltarás. Então o corpo, diz a Bíblia, olha, Eclesiastes 12, 7. O pó volte à terra. O corpo vai voltar a ser pó. Aguardando a ressurreição da matéria do corpo. Por isso que no credo nós dizemos: creio na ressurreição da carne. O corpo que voltou ao pó, quando Jesus voltar em glória a segunda vez, aquele corpo será restaurado pelo poder de Deus. Reverendo, como pode acontecer isso? Irmão, o Deus que fez sair água da rocha, Êxodo 17. O Deus que abriu o mar vermelho com o sopro dos seus lábios, Êxodo 14. Ele pode tudo. Ele pode restaurar aquele corpo que voltou ao pó. Então a Bíblia diz: o pó volte à terra, e o Espírito, o sopro da vida que é o Espírito, volte a Deus. Então a Bíblia diz que só tem duas situações na morte: o corpo volta para o pó, e o espírito, a alma espiritual, vai voltar para quem? Para quem, igreja? Para Deus. Quando eu fui gerado no ventre de minha mãe, quando houve a fecundação na minha mãe, no momento da concepção, naquele momento, Deus ele soprou e me deu um espírito, a vida. O que é a morte? A morte é quando o corpo volta para o pó e o espírito volta para toda a igreja. Para quem, igreja? Para Deus. Ora, se a Bíblia diz que o espírito volta para Deus, então não existe isso, irmãos, do espírito ficar vagando por aí. Isso é obra de Satanás, irmãos, tentando nos enganar, tentando nos assustar.
Ai, reverendo, eu vi o espírito da minha avó. Não, você não viu o espírito da sua avó. Você viu um demônio que estava se passando pela sua avó. Porque a Bíblia diz que o espírito volta para quem? Para Deus. Amém, igreja? A Bíblia não diz que o espírito, antes de chegar a Deus, de voltar para Deus, o espírito vai ficar se purificando, e você tem que mandar acender vela e rezar missa. Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Capítulo 23 do Evangelho de Lucas. Jesus morreu na cruz, 2 criminosos, uma à direita e uma à esquerda. O da esquerda ficou zombando de Jesus. O que aconteceu com ele, não sei. Só quando eu chegar na eternidade eu vou saber se ele foi salvo ou não. Pode ser que ele tenha sido salvo depois, tenha pedido perdão a Jesus. A Bíblia não diz. Mas o da direita falou para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando começares a reinar. O que Jesus disse para o criminoso? Hoje, comigo, onde? Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse: olha, você vai ficar num lugar de purificação, porque você fez muita coisa errada. Não. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar e lavar os pecados daquela pessoa e levar para o céu. Amém, igreja? Então, esta é a nossa fé. Por quê? A Bíblia ensina assim. É a Bíblia. Você quer conhecer a verdade? Leia a Bíblia. Amém, igreja? Veja a leitura de hoje, Apocalipse. Preste atenção, querido. Preste atenção, querida. Não fica perdendo tempo, mexendo no celular, enfim. Faz isso não. Jesus não merece, não. Dá toda a tua atenção para Ele. Está escrito em Deuteronômio capítulo 6. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Se você vem adorar a Deus e fica dando atenção para outras pessoas lá fora, então você não ama a Deus 100% como Ele deve ser amado. João viu um grande trono branco. Aleluia. O trono de Deus. E aquele que nele se assenta, o próprio Deus, de cuja presença a terra e o céu fugiram. Vi os mortos, olha lá, igreja, os grandes e os pequenos, de pé diante do trono. Eu pergunto, igreja, morto fica em pé, sim ou não? Fica em pé quem está vivo. Também se um morto levantar num caixão lá no velório, a gente, ó. A Bíblia diz que João viu uma grande multidão diante do trono branco. Ele viu o Senhor Deus sentado no trono. E ele viu uma grande multidão daqueles que morreram. Eles estavam em pé. Ou seja, estavam vivos ou mortos? Vivos, não mortos. Os santos, os salvos, não estão mortos, estão vivos. Quem morreu foi a matéria, diz a Bíblia. O pó, volte ao pó, mas o espírito volta para Deus. A Bíblia diz que ele viu aqueles todos que estavam lá. Então, se abriram livros. Ainda havia um outro livro, mais importante de qualquer outro livro. O livro da vida, não da morte. Porque a morte é uma inimiga. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Jesus. E ali cada um receberá pelo bem ou pelo mal que fez enquanto estava aqui. Você quer ir para o céu, irmão? Sim ou não? Seja uma pessoa de bem. Você tem que pedir: Jesus, eu preciso ser uma pessoa de bem. Eu não quero ser essa pessoa de antes. Eu preciso ser uma pessoa nova. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Irmão, olha para mim, querido, aqui, olha aqui, olha aqui. Até quem ainda está mexendo no celular, só levanta um pouquinho.
Isso, guarda aí, segura aí. Não manda mensagem agora não. Só olha para mim aqui. Um minutinho só. Fala para a pessoa aí. Depois eu mando a mensagem. Olha para mim. Qual área da sua vida que você precisa mudar? Onde você precisa mudar, meu irmão? Hein, irmã? O que é que você faz que você sente que Deus não está feliz com você? Está dando tudo errado na tua vida. Tudo errado. É um passo para frente, 10 para trás. Não culpa Deus. Ah, porque Deus não olha para mim. Porque Deus não ouve minha oração. Não. Olha para você. Chega diante do espelho e se pergunte a você mesmo, a você mesma: o que eu tenho feito que a minha vida não dá certo? O que é que eu ando fazendo que eu só ando caindo? Nada dá certo. Não culpa Deus não. O que você está fazendo? O problema está em você, está em mim, não em Deus. O Senhor deu o mar deu aos mortos onde nele estavam os corpos para a ressurreição. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, do tanque, como diz a outra versão, do tanque de fogo. Esta é a segunda morte, o tanque de fogo. Existem duas mortes, irmãos. A primeira morte é a morte física. Todos nós vamos passar pela morte física, a não ser que Jesus volte hoje e a igreja seja arrebatada para o céu. Mas enquanto Jesus não volta, todos nós vamos passar pela primeira morte. É a morte do corpo. A Bíblia fala que existe uma segunda morte. Muitas pessoas têm medo da primeira morte. Tem pessoas que têm pavor da primeira morte. Não, irmãos, irmãs, você não tem que se preocupar, não é com a primeira morte. Você tem que se preocupar com a segunda morte. A primeira morte é quando o coração para, a gente morre. Essa é a primeira morte. Mas a segunda morte é o lago de fogo. É o tanque de fogo e de enxofre. Todos nós vamos passar pela primeira morte. Se preocupe com a segunda. Aquela pessoa que não aceita Jesus. Aquela pessoa que não muda de vida, como diz a Bíblia. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Põe em ordem a tua casa, porque tu vais morrer, diz a Bíblia. Põe em ordem a tua casa, irmão. Ô irmã, põe em ordem a tua casa. A tua casa é a tua vida. Se a tua vida está de ponta cabeça, em nome de Jesus, arruma essa vida. Eu não quero mais viver assim, porque eu não quero ser mergulhado no lago de fogo, de enxofre. Quem será mergulhado no lago de fogo e de enxofre? A morte e o inferno, ou seja, Satanás e seus demônios. Uma pessoa que não aceita Jesus, uma pessoa que não obedece à palavra dele, conhece a verdade e não vive a verdade, se for chamada hoje diante do tribunal, vai passar pela segunda morte. Que o Senhor não permita para mim e para você, meu irmão. Mais uma vez eu repito, não fique preocupado com a primeira morte. Preocupe-se com a segunda morte. Alguns dizem, não, mas a morte está longe. Será? Será? Alguém me dizia que uma irmã estava voltando de Minas Gerais, 4 pessoas num carro. 2 pessoas na frente, o motorista, a pessoa que estava do lado, ela estava atrás, uma sobrinha. Ela tinha no colo pratos
acho que foram comprar pratos. Ela tinha um celular também na mão. Um carro desgovernado na outra pista veio capotando, passou pelo guarda-reio. O carro bateu exatamente onde estava aquela irmã. O da frente, os dois da frente e o que estava do lado, não aconteceu absolutamente nada. Somente ela morreu. Os pratos que estavam no seu colo ficaram intactos. O celular que estava na sua mão ficou intacto. Somente ela, com a pancada, morreu na hora. Castigo não. Todo castigo já caiu sobre Cristo na cruz. Por que eu estou contando isso? Para que você esteja em vigilância, irmão. Irmã, fique em vigilância. Nós não sabemos o dia que o Senhor vai nos buscar. E aí? Volta para Cristo. Entrega a tua vida a Jesus. Abre o teu coração para Cristo. Chora diante dEle. Se você precisa mudar algo na sua vida, peça a Jesus, eu preciso ser uma pessoa nova. Eu não quero ir para o lago de fogo, Jesus. Eu quero morar no céu. Eu quero receber a coroa da vitória, a palma da vitória na minha mão, Jesus. Peça. E hoje no Evangelho, qual é o Evangelho, igreja? Lucas, João, capítulo 4, versículos. Jesus foi para Galileia. Você sabe que a terra de Israel naquele tempo, hoje não mais, mas naquele tempo existia no norte a Galileia, lá em cima estavam Mar da Galileia, Cafarnaum, Nazaré, a cidade do primeiro milagre, Caná, Magdala, a cidade de Maria Magdalena, tudo lá no norte, na região da Galileia. Aqui no sul, a região se chamava Judéia. Jerusalém, Belém, Jericó, estavam aqui. Jesus foi para Galileia, para o norte. E ele disse: nenhum profeta é bem aceito na sua terra. E é verdade. É verdade. Se você chega em casa hoje, por exemplo, falando de Jesus, é bem capaz que alguém vai olhar para você e falar assim: ah, você falando de Jesus, pecador, pecadora, você se comporta mal aqui em casa. Um profeta não é aceito na sua casa. O bem que você faz na família do vizinho, muitas vezes você não consegue fazer na sua própria casa. É bíblico. O que você deve fazer? Fazer o bem para o vizinho, para que Jesus mande um anjo cuidar da sua família. Enquanto você cuida dos outros, Jesus cuida dos seus. Diz a palavra do Senhor. Assim, quando chegou na Galileia, os galileus receberam, porque ouviam falar que Jesus curava, libertava. Aí veio um pai, lá em Cafarnaum, falar com Jesus, um oficial do rei. O filho dele estava doente. Ele não era cristão, ele não era seguidor de Jesus, ele era judeu. Mas ele ouvia falar dos milagres de Jesus. E a Bíblia diz que ele foi até Jesus e pediu: Senhor, Jesus, vai até a minha casa. O meu filho está doente, Jesus. Meu filho está doente, vai lá. Jesus olhou para ele e disse: vai em paz. O teu filho está curado. Era 1h da tarde, a hora 7ª. O dia naquele tempo começava a ser contado a partir das 6h da manhã. A hora 7ª, 1h da tarde. A Bíblia diz que ele creu. Preste atenção, igreja, ó. Aqui está o segredo. Você crer, tomar posse. Quando Jesus disse: vai, o teu filho está passando bem, a Bíblia diz que ele creu. Ele creu e foi para casa. No outro dia, quando ele chegou, os companheiros dele, os amigos, os servos, felizes: o teu filho está curado, o teu filho está curado. E ele feliz perguntou: mas quando foi que ele ficou curado?
e disseram: ontem, por volta da 1h, o teu filho ficou curado. Exatamente no dia anterior, à 1h, foi quando Jesus decretou: o teu filho está curado. Irmãos, quando você está aqui na igreja e ora pela sua família, tenha certeza absoluta, Jesus vai lá, como foi na casa deste homem, curar o seu filho. Jesus vai na tua casa curar o teu pai, a tua mãe, o teu marido, a tua esposa, o teu filho, a tua avó, a tua tia, o teu cunhado, o teu neto, seja quem for. Amém, igreja? Isso se chama interceder, orar. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: padre, preciso muito de uma bênção. Estava a missa ter acabado, já estava bem tarde. Eu orei por ela: Jesus, meu pai, abençoa essa tua filha, em nome de Jesus. Amém. Ela olhou para mim e falou: só isso? Só isso? Irmã, só isso? Eu clamei o Pai, em nome de Jesus. Você quer mais o quê? Ela achava que se eu fizesse uma oração bem longa, com muitas palavras, aí Deus iria ouvir. Jesus diz: quando vocês orarem, não multipliquem as palavras, orem em secreto, em segredo, e o Pai, que vê em secreto, recompensará. Nós seremos ouvidos, não porque oramos muito, nós seremos ouvidos porque oramos com sinceridade e com fé. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Jesus.